Olá pessoal, que a paz do Senhor Jesus esteja no nosso coração nessa tarde. Tudo bem com vocês? Graças a Deus por tudo. Vamos meditar um pouco nessa tarde na palavra do Senhor. É você que tem sua Bíblia, pode, se assim quiser, tomar posse, assistindo esse vídeo e acompanhando esse momento de reflexão, conferindo na sua Bíblia, tá certo? Eu vou ler hoje no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, começando pelo versículo de número 26, que está escrito: E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Pessoal, nós estamos diante de um texto interessante, dentre os demais da Bíblia Sagrada, onde tem por título Filipe e o eunuco etíope. Para a mensagem de hoje, eu quero dar um tema, cujo tema é Conduzido ao deserto. Conduzido ao deserto. Nós vemos que Filipe, ele era um servo do Senhor. Filipe, ele era sensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. E Filipe, ele ouve a voz do Espírito Santo que diz para ele se dirigir ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E nós vemos que quando Filipe ele chega naquele lugar, Filipe conjectura que Filipe ele fica observando, ele olha para o lado, ele olha para o outro, e quem sabe ele fica se perguntando: mas por que o Senhor me mandou vir para esse lugar? E nós vemos que de repente vem se aproximando ali um eunuco em cima de um carro, ou de uma carruagem, e o Espírito diz para Filipe: Filipe, se aproxima, se achega a essa carruagem. E Filipe, acredito eu que Filipe corre um pouco, não é? E ele percebe que aquele eunuco, ele vai lendo alguma coisa, sobre o profeta Isaías. E Filipe faz uma pergunta: você entende o que está lendo? E
E aquele eunuco diz: como eu vou entender se não tem quem me explique? E ali ele convida Filipe para subir naquela carruagem e seguir com ele. O que nos traz aqui uma reflexão é que, em primeiro lugar, Filipe ele é enviado ou conduzido ao deserto. E nós sabemos que deserto não é fácil. Porque se nós formos pensar em deserto, deserto é lugar de solidão. Deserto é lugar de falta de alguma coisa. Deserto é lugar aonde a pessoa vai olhar para um lado, olhar para o outro e se vê perdido, porque é deserto. Mas observe que, em primeiro lugar, Filipe obedece, ele vai aquele caminho que está deserto. E o interessante é que é naquele caminho deserto que Deus marca um encontro na vida de um eunuco, de um homem, de um ser humano que precisava ouvir a verdade de Deus, que precisava ouvir sobre Jesus Cristo. E nós podemos meditar nessa tarde que Deus pode criar situações na nossa vida onde a gente não pode entender no momento. Mas tenha certeza, que nós possamos ter certeza nessa tarde que Deus não faz nada sem objetivo. Então a gente precisa entender os processos que Deus está nos levando, o que Deus quer nos levar, entender que em meio a esses processos o nome do Senhor vai ser glorificado na minha e na sua vida. Não importa se é no deserto, se é em uma cidade, não é? Se é no momento de fartura, no momento de escassez. Nós vemos que o nome do Senhor foi glorificado naquele caminho deserto, onde Filipe ele prega para aquele eunuco e aquele eunuco se converte a Cristo. Ele entende ali a palavra do Senhor e ele se entrega a Cristo. E você e eu podemos ser esse missionário que o Espírito Santo quer dizer: ei, levanta-te e vai para aquele caminho que está deserto. Quem sabe pode ser para uma favela. Quem sabe pode ser para a rua, para evangelizar pessoas que moram na rua. Quem sabe pode ser para dentro de um presídio, para dentro de um hospital, para dentro de uma casa de recuperação, para dentro das igrejas, para outro país. Não importa. O importante é saber que naquele deserto, ou naquela situação, ou naquele lugar, o Senhor vai estar conosco. Deus vai estar conosco. E Deus estava com Filipe. E Filipe teve bom êxito na sua missão. Assim como Deus chamou Filipe para aquela missão tão maravilhosa de levar a palavra para um homem, Deus também te chama para uma obra específica, que a gente possa ser sensíveis à voz do Espírito Santo, como foi Filipe. Ouvir atentamente a voz do Senhor, sentir a voz do Senhor no nosso coração e dar ouvidos, obedecer, acreditar, ainda que Ele nos envie para o caminho que está deserto. Um abraço, fica essa reflexão para nossas vidas. Em nome de Jesus, Jesus nos ama.